Fala galera, Flamengo e Cruzeiro empatam em duelo no topo do Brasileirão. Equipes fazem segundo tempo com grandes chances, mas goleiros brilham. Vamos acompanhar aí a turma do Troca de Passes analisando este empate entre Flamengo e Cruzeiro. São dos nossos comentaristas que estão no Maracanã e transmitiram o jogo ao vivo aqui no Sport TV e também no Premiere. Começando a falar sobre o lado do campeonato, né? Esse jogo poderia eliminar praticamente as chances do Cruzeiro de título. O empate mantém o Cruzeiro sonhando com a possibilidade de conquistar o caneco do Campeonato Brasileiro. A diferença é de 4 pontos, embora o Cruzeiro tenha um jogo a menos, né? Do que o Flamengo. Dois jogos para o Palmeiras, 2 a mais que o em relação ao Palmeiras, exato. 2 em relação ao Palmeiras, 1 em relação ao Flamengo. Então, mantém o sonho, ainda que haja alguma distância, né? O sonho continua do Cruzeiro. A derrota hoje poderia praticamente sedimentar qualquer expectativa de conquistar o campeonato. Agora, do ponto de vista do Flamengo, o que talvez seja um ponto de atenção em relação à campanha recente, nos últimos 3 jogos em casa, o Flamengo não conseguiu vencer, né? Foram 3 empates, hoje contra Cruzeiro, no Clássico contra o Vasco e antes contra o Grêmio. Então, desde o jogo contra o Vitória, a goleada por 8-0, nesses últimos 3 jogos, o Flamengo deixou pontos para trás, Mansur. Sim, natural também, né? O jogo com o Vasco é um clássico, tem as dificuldades naturais no meio das 2 partidas da Libertadores, né, que fez o Flamengo também administrar alguns jogadores. O jogo com o Grêmio, o Flamengo fez uma partida suficiente para vencer o jogo, né? Aconteceu aquele lance acidental, foi um tanto acidental do pênalti, mas foi pênalti no fim do jogo e o Grêmio conseguiu um empate, mas o Flamengo dominava amplamente o jogo. E hoje é um jogo assim, de 2 times fortíssimos do campeonato. Assim. Eu acho que o jogo entregou muito do que a gente podia esperar. Achei o primeiro tempo o Flamengo conseguia alguma vantagem. E, aliás, o jogo teve algumas atuações de muito alto nível no jogo. O que o Jorginho fez no controle da saída de bola do Flamengo é muito notável. O Flamengo conseguia algumas saídas com ele pelo lado. Aos poucos o Cruzeiro começa a pressionar muito bem. E o que o Cruzeiro fazia? Além de uma pressão muito boa que dificultava a saída de bola do Flamengo, o Cruzeiro tinha 4 meio-campistas praticamente. No 4-4-2 do Cruzeiro, 4 jogadores com características de meias, inclusive jogadores que partiam do lado, Christian e Matheus Henrique. Vinham dentro junto com o Matheus Pereira, que fez outra grande partida. O Matheus Henrique também uma partida de altíssimo nível. O Cruzeiro povoava ali o meio, encontrava jogadores entre volantes e defensores do Flamengo e por ali criava algumas situações de perigo. O jogo, primeiro tempo, muito equilibrado, sem tantas oportunidades de gol. O que eu acho que muda para o segundo tempo? O Flamengo, no primeiro tempo, quando vencia essa pressão do Cruzeiro, tendia a acelerar o jogo e, por vezes, por erro individual, perda de duelo, o Samuel Lino não levando tanta vantagem no drible, ele perdia a bola menos preparado para defender. Segundo tempo, ele começa o segundo tempo, para mim, o momento de maior superioridade no jogo do Flamengo são os 10, 15 minutos iniciais do segundo tempo. O Flamengo se junta mais no campo ofensivo, fica mais tempo no ataque, com mais gente rodeando a área e ali consegue recuperar. Quando eventualmente não terminava o ataque e perdia a bola, o Flamengo recuperava rápido porque estava um time mais compacto, mais junto, mais próximo. E aí ele conseguiu ter os seus melhores momentos do jogo. Aos poucos o Cruzeiro responde, né? Conseguindo escapada, conseguindo contra-ataque, conseguindo se colocar com os seus meios de novo, levando vantagem. E a partir daí o Cruzeiro também tem as suas oportunidades. Enfim, achei um jogo muito igual. A única coisa que eu não gostei do jogo, gostei de um número elevado de faltas. Acho uma arbitragem que optou por parar o jogo com muita frequência, deu uma picotada no jogo. Mas os times não colaboraram nesse aspecto. Eu acho que muitas vezes o critério dele... Eu achei até que faltaram cartões no jogo hoje. Não pode ter faltado cartão porque ele se pendurou no início do jogo com um critério exagerado para mim de cartão. E em outros momentos do jogo, ele deu faltas que não eram necessárias. Deu falta em alguns momentos para parar ataques. Ele tentou segurar o jogo, picotando o jogo demais um pouco. Mas sem erros graves, sem nada que tenha interferido no resultado. No mais, eu achei que o jogo entregou o que se esperava. Eu achei a arbitragem boa no Maracanã hoje. Estou mais com o Cássio ali no fim da entrevista, que elogiou a arbitragem de hoje no Maracanã. E para você, Alex, do ponto de vista do Cruzeiro, o Cruzeiro fez um jogo muito competitivo, né? Teve as suas oportunidades, o segundo tempo criou chances claras para fazer o gol, né? Poderia, assim como o Flamengo, ter vencido o jogo no Maracanã, se mantém vivo, não perder o Maracanã no jogo sob essas condições, né? Mesmo perdendo um jogador na parte final do jogo, acho que continua mantendo ali tudo dentro do normal, né, no ambiente, em termos de acolhimento da torcida, para que o Mineirão esteja cheio de novo no fim de semana, diante da atuação de hoje, não, Alex? Bom, o que esses 2 times demonstraram hoje, que você vê que faz diferença para outras equipes,
e aí você vê que eles estão preparados para disputas de títulos, é consistência, né? Em todas as fases do jogo, assim, não é fácil. Você vê que teve jogo jogado, sim, teve as chances, que o Cássio até fez mais, uma defesa, 2 defesas mais difíceis, né, vamos dizer assim, do que o Rossi, que também acabou fazendo, mas um controle um pouco do Flamengo no momento. Depois o Cruzeiro ele conseguia ter, principalmente no segundo tempo, porque a energia também vai diminuindo. Era um jogo duro, normal de ter esses confrontos, e o árbitro, às vezes sentindo isso também, ele acabou tentando por esse lado disciplinar, mesmo que ele ficasse pendurado, ver se dava uma abaixada, né, naquela temperatura, mas os dois sabendo que era um jogo super importante, né? Lógico que é muito bom, é até melhor para o Flamengo esse empate do que para o Cruzeiro, por causa do confronto direto que o Cruzeiro está devendo um pouco mais e tem um jogo a mais no caso. Porém, é um jogo que demonstra realmente que... Aí eu já fico preocupado com esses negócios da Copa do Brasil, ter só uma decisão. É que não vai ser, esses times não estão... O Cruzeiro tá, né? Você poder ver imagina você ver uma final de Flamengo e Cruzeiro, né? Nesse nível de jogo, né? Enfim, misturando aqui com o negócio da Copa do Brasil, que não tem nada a ver, né? Não sei porque que eu fui nela, mas tá bom. Mas é porque eu queria ver mais jogos como esse. E feliz aniversário de novo, tá? É isso. Deixa eu trazer a equipe então, lá do Maracanã, então. Que já estão rindo, assim, aqui, ó, olha só. Chega lá, tá louco, o intrépido Lédio Carmona, sorrindo, Luiz Carlos Júnior e seu belo topete, e Paulo Nunes, o perigoso, também já caindo na risada. Deixa eu trazê-los para o programa. Disse aqui, não sei se vocês chegaram a ouvir ao final da transmissão, que eu discordava, né, com toda a permissão e elegância dos amigos na questão do jogo. Eu achei um belíssimo... Não foi com essa educação toda, não, que ele falou aqui, viu? E pelo que senti, Mansur e Alex concordaram comigo aqui. Eu achei um grande jogo no Maracanã. O primeiro tempo um pouco, mais ou menos ainda, mas o segundo jogo engrenou e entregou tudo aquilo que eu imaginava. E para vocês, do ponto de vista do resultado, quem sai mais feliz com o empate por 0-0? Flamengo ou Cruzeiro? Luiz, bem-vindo, meus amigos, ao Troca. Valeu, Felipe. Eu tô no LED. No fim do jogo, quem sai mais feliz é o Palmeiras. Eu acho. Palmeiras acaba se dando bem. O Flamengo faz 1 ponto, o Cruzeiro faz 1 ponto. Temos essa situação do número de jogos, o Cruzeiro com mais jogos, mais 2 do que o Palmeiras e mais 1 do que o Flamengo. Flamengo e Palmeiras dão uma respiradinha em relação ao Cruzeiro, no caso. Eu achei, só, Diniz, em relação ao jogo, eu esperava que os goleiros trabalhassem mais, eu esperava lances mais agudos de grande área. No primeiro tivemos aquela defesa do Rossi, mais alguma coisa? Primeiro muito pouco, né? Primeiro foi muito E aí no segundo o Cássio aparece melhor. Segundo o Rossi melhor. pega uma defesa ali do Caio Jorge também, tem um chute cruzado. Não temos muita coisa, não. Não. Boa noite, amigos. Parabéns ao meu amigo Mansur. Obrigado, Léo. Obrigado, amigo. Parabéns ao Alex por esse estilo aí, desse pullover aí também. Já tem um tiroteio. Colete, não vou nem falar. Ousadia na madrugada, muito bem, parabéns. Cara, eu achei o jogo bom. Não, o jogo foi bom. O primeiro tempo eu não gostei muito. Achei muito competitivo, muito pegado, como a gente imaginava, mas muita falta, algumas desleais. Concordo com o Mansur, acho que o Ramon Abate-Abel fez um bom jogo, apitou bem, mas acho que ele queimou muito amarelo no início. Isso aí, ele deu 4 em 19 minutos. Ele foi obrigado a segurar um pouco em determinados momentos, em alguns lances de amarelo, que aí ele acabou não dando. Agora, no segundo tempo, eu acho que tecnicamente o jogo entregou. Acho que o Flamengo melhorou, cresceu, foi para a pressão, o Cruzeiro respondeu com ótimos momentos do Matheus Pereira, do próprio Caio Jorge, o Christian pelo lado direito. Mas esse foi o lance do primeiro tempo, né? E quando o Cruzeiro ia tentar dar uma atacada final com o Sinisterra e com o Gabigol, veio exatamente no momento da substituição a expulsão do William. E aí faltavam 10, 15 minutos com a acréscimo, o Flamengo foi para a pressão, o Cruzeiro ainda botou esses jogadores, mas com um jogador a menos se limitou a defender, e o Flamengo na pressão, mas também uma pressão meio que não é muito compatível com a qualidade do time, né? Muito mais na imposição, no jogo aéreo, sem a inteligência brilho, né? Que normalmente o brilho, obrigado, Paulo, que normalmente o Flamengo apresenta. Mas na qualidade do jogo, eu acho que o segundo tempo entregou muito. E acho que o resultado acabou sendo justo, pelo que os dois times mostraram. Cássio fez 2 ótimas defesas no segundo tempo. Sim. Você sabe que eu estava acompanhando aqui, né, amigos escrevendo nos grupos de WhatsApp e tudo mais, muitos deles bravos com o Felipe Luiz, porque na opinião deles o Felipe demorou demais para mexer. Não colocou o Paulo Nunes. Hoje. Paulo Nunes não estava à disposição hoje há bastante tempo, né? Achando que talvez o Pedro tivesse que ter entrado antes, que ele tivesse que ter mexido um pouco antes, e usando até um termo que eu acho até forte, mas muitos usando o mesmo termo, de que hoje o empate está na conta do Felipe Luiz. Eu queria entender se vocês têm uma visão parecida a respeito da demora, talvez, nas mexidas do Felipe.
O Lédio pediu o Pedro no intervalo já, né? Nos 42, né? Boa noite, Felipe. Boa noite, Perigoso. Parabéns aí ao Mansur, mestre Mansur. Valeu, Mansur, cinquentão. Cinquentão, parabéns, Mansur. Parabéns por você aturar esses dois aí. Deu Você uma merece festa mesmo boa pra ele elogios. pagar pra nós. Ô, Alex, depois eu quero que você me mande mensagem pra saber com quem que a Odete Reutemann brigou, que eu tava trabalhando aqui hoje. Ele sabe Agora, tudo. sobre o jogo, eu acho que foi uma escolha do Felipe Luiz, ele tentou. Eu acho que o Plata, na minha opinião, tem uma confiança enorme dele, porque ele troca todo mundo, o Plata continua. Teve muitos movimentos, né, coordenados de mobilidade, mas faltava o cara da área, cara. Eu, com 40 minutos, eu enxergava que se o Pedro tá lá dentro, é um jogador que segura essa bola, que faz o pivô, que faz a base. Em posição física em também. posição física, porque o jogo era muito físico, principalmente com o Fabrício Bruno e com o Vidalba. Então o Flamengo perdeu, porque a bola batia e voltava toda hora. Mas no segundo tempo, e eu concordo plenamente, eu acho que o primeiro tempo foi muito pegado, muita falta, a atmosfera estava um pouco acima, e é normal, natural, porque é um jogo decisivo. Jogo decisivo, Exatamente, um jogo decisivo pro dois. O Alex sabe como é que é isso, mas no segundo tempo, com o desgaste físico das duas equipes, você vai encontrando espaço, o próprio Arrascaeta começou a aparecer mais, né? O Matheus Pereira, o Mansur falou aí, eu concordo plenamente, como ele clareia o jogo, né? Toda bola que chega nos pés dele, mesmo ele e o Caio Jorge sozinho entre 5, eles se acham, né? O passe é curto, o passe é longo, mas se procura. Então, assim, são dois jogadores que realmente fazem a diferença no Cruzeiro. O segundo tempo eu gostei também, eu acho que foi um jogo muito mais movimentado, mas eu acho que faltou aquele brilho, sabe? Aquele jogo que você fala assim, esses caras vão decidir. Hoje não teve aqui. E muitos podiam decidir, né? Muitos, das duas partes. E eu concordo, eu acho que o Felipe demorou a mexer. Eu já teria mexido no intervalo, com a entrada do Pedro, porque era um jogo de imposição física, de detalhe, pouco espaço. Como vocês disseram, os sistemas defensivos levando vantagem. Você tem que botar um atacante, um centroavante. É a melhor defesa contra a segunda melhor defesa. Então, muita bola pingando na área, sobrando segunda bola, rebote, e você precisa ter um centroavante nesse momento. Eu até entendi a escalação dele sem o centroavante, para tentar dar movimentação, mobilidade, intensidade, tentar troca, mas não deu certo. Até pela característica do jogo. Mas aí ele opta pelo Bruno Henrique. Eu entraria primeiro com o Pedro. Talvez até com os dois, mas primeiro com o Pedro. Mas vai lá, Felipe. Não, eu queria ouvir também vocês e botar Alex e Mansur no papo aqui, porque eu achei que Plata e Carrascal entregaram. Estavam fazendo um bom jogo. Eu achei que quem estava abaixo hoje foi o Samuel Lino. Né? Por isso que ele saiu primeiro. Exato. Errou muito. E ali vocês acham que já poderia ter colocado o Pedro, por exemplo? Porque eu confesso que eu não teria mexido no intervalo como ele fez, esperando o Lino entrar no jogo. Depois que o Lino não conseguiu também no início do segundo tempo, aí sim, naturalmente, as mudanças mexeriam. Mas eu acho que Plata e Carrascal faziam um bom jogo até ali. Dos três, o Lino era o pior. Era o pior, tanto que ele saiu. Ele não conseguiu hoje. Só apareceu bem naquela cabeçada. Ele não fazia recomposição como pediu o Felipe. Isso o Regi pontuou em alguns momentos da transmissão. Ele não levava vantagem no 1 contra 1 contra o William. Enfim, Ele quase fez um gol de cabeça. Mas por que o Marcelo não corrige ele? E aí, cara... Eu acho que o Alex tá querendo que a gente vá embora, hein? Mas nesse momento, vocês vão ficar mais naquela hoje. hora que ele tira o Lino, eu já teria posto o Pedro. Ele botou o Pedro na reta final do jogo, acho que 32, 33 minutos, muito... O Pedro quase não tocou na bola. Exatamente, e o Flamengo não abafa, mas a defesa do Cruzeiro estava muito firme no jogo, muito fechada, muito concentrada e errou, praticamente não errou no jogo aéreo. Eu tô com o Felipe também. Eu gostei do Carrascal, gostei do Plata. O Plata, então, pra mim, fez um bom jogo, atacou o espaço sempre, em velocidade, marcando, saindo, se movimentando. Só que o problema é que os dois saíam muito da área. E quando o Plata ia pro fundo, não tinha, o Carrascal tava chegando depois do lance. Então você não tinha um jogador, aquela bola, como o Led falou, que bate, rebate aqui, não tem um atacante, né, pra colocar pra dentro. Então acho que foi essa falta pra mim que eu acho que o Pedro fez, principalmente no segundo tempo. Deixa eu agradecê-los, então, aqui. Fala, Mansur. Felipe, só dar uma informação aqui. Fala, Led. O público de hoje aqui, 72.565 torcedores, foi o maior público de jogos entre clubes no novo Maracanã. Então foi mas esse informante atrasou, hein? O Led só falou isso depois. O informante avisou rápido. Eu estava ouvindo atentamente a transmissão e vi Lédio Carmona passar a informação. Grande público, né? Posso entregar uma coisa aqui, Felipe? Atmosfera espetacular. Fala, Luiz. O Lédio já falou isso algumas vezes. O sonho do Lédio era ser repórter, era ser trepidante da Rádio Globo na Rádio AM. Então o Lédio passa a vida inteira querendo falar assim, renda! Público! E aí agora, recentemente, ele descobriu que isso é possível, porque tem um informante que passa pra ele antes. Mas eu queria te informar que ele quer encerrar. Não quero não. Eu gosto da participação de vocês, mas quero colocar o Mansur nesse papo para falar sobre o Felipe Luiz, sobre essa questão abordada muito pelos torcedores. Se você pensa o Flamengo quando ele joga na formação principal, que a gente tende a achar que é a formação principal do Flamengo,
você tem o Pedro no centro do ataque, o Arrascaeta, que tem sido um jogador que está atacando muito a área, e o Plata, que vem da direita para dentro, que também é um jogador que ataca a área. Hoje, você tinha o Plata atuando muito para fazer esses apoios de costas com mobilidade, né, saindo um pouco da posição do centroavante, e quem partia da direita era o Carrascal, com muito mais característica de meia do que um jogador que ataca a área. Por isso que a gente teve a sensação de que faltava um pouco mais de presença, né, um pouco mais de presença física quase faz um gol num passe do Plata, que o William brilhantemente trava, né? Porque ele estava na frente do Cássio. Quando eu acho que eu acho que o que foi moldando a substituição teve a ver com a atuação ruim do Lino, mas também com um jogo que desenhou 2 vezes chegadas do Flamengo, em que o Flamengo levou perigo com cruzamento na segunda trave. E aí eu acho que o Felipe preferiu apostar no Bruno Henrique, que ataca bem essa diagonal na segunda trave, para tentar aproveitar esse cruzamento por trás. E teve algumas chegadas por ali que o Bruno Henrique chegou até a dividir bola mesmo, pegando o cruzamento da segunda trave. Eu acho que teve mais por aí esse primeiro movimento do Felipe C com o Bruno Henrique, tanto pela atuação ruim do Lino, quanto por essa possibilidade de aproveitar cruzamento da segunda trave. E os atacantes móveis também, né, colocando Plata por dentro com a Arrascaeta, ele também queria provocar alguma coisa de profundidade, mas esses dois times marcam bem a profundidade, eles não dão essa bola longa, rápidos, né? Por isso que a bola vinha sempre no pé, então os times são muito bons e muito bem treinados. Para terminar com vocês aí, ô Paulo, eu separei um lance que eu queria que você analisasse. Dê uma olhada no monitor aí, por favor. Que É de jogador ou de jogador de vôlei, Paulo? Ele elogiou. Não seja canalha nesse momento, hein? Olha lá, hein? Me surpreendi. Rapaz, Ô, Felipe, só que pegou um pouquinho no mamilo. O cara lançou a bola no meio da minha barriga. Muito bem. Você foi muito bem, Luiz. Luiz, uma belíssima matada. Não, Lédio? Nota 4. Tchau pra vocês. Pagou, hein? Obrigado. Pagou um pouquinho, hein? Pagou um pouquinho, tchau, se é que você me entende. Tchau, Luiz. Valeu, Lédio, Paulo. Vamos ouvir Felipe Luiz, o técnico do Flamengo. Vem aprendendo muito, estudando muito para continuar evoluindo, porque não paramos de aprender nesse trabalho aqui. Todo dia é uma experiência nova e estou muito feliz. Já falei em outras ocasiões aonde eu estou. Estou muito feliz de estar liderando esse grupo de jogadores e acho que foi um prêmio viver um jogo desse nível hoje do banco de reservas ali. Foi um jogo altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo até então. Sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. Boa noite, Felipe. Antes de fazer a pergunta, eu queria entregar para você um presente do Coluna do Fla por essa marca de 1 ano à frente do Flamengo. É uma marca difícil, né? Tanto que a última vez que aconteceu foi em 2020, né? E agora a pergunta aproveitando essa deixa de 1 ano à frente do Flamengo, trabalhar no Flamengo é complicado, ser técnico do Flamengo é complicado, a pressão ela é muito grande. E eu gostaria de saber quais foram os principais desafios que você vem encarando, que você está encarando à frente do Flamengo nesse 1 ano de clube. Primeiro, obrigado pelo presente. Prometo que eu vou usar amanhã para ir para trabalhar. Desculpa. Aqui, ó, camiseta. Obrigado, tá? Muito obrigado. Os desafios são diários. Todo dia se apresentam novos desafios, novas decisões que tomar, situações que resolver de formas diferentes, situações tanto físicas, emocionais. Então, é um trabalho onde eu ainda estou me conhecendo muito. E na Libertadores, no outro dia, eu nunca tinha vivido como jogador. E olha que, como jogador, também é muito intenso e acho que nada se compara a ser jogador de futebol, mas o que eu vivi no outro... Tivemos um probleminha com o áudio lá da sala de entrevistas do Maracanã, com o Felipe Luiz. Assim que ele for restabelecido, se a gente tiver perdido algum ponto, a gente volta um pouquinho a entrevista para a gente pegar do ponto que parou ali. A gente estava falando sobre Felipe Luiz, também há de se exaltar Leonardo Jardim. Sim. Porque, olha só, Mansur, estava dando uma olhada, até me mandaram aqui, Blog da Raposa, pessoal do Blog da Raposa, me mandou aqui e eu gentilmente agradeço. Antes, já eu falo sobre isso. Felipe Luiz vai continuar falando. Era um jogo que você não queria ter uma referência de um centroavante de fato na parte ofensiva. Eu queria que você explicasse um pouco o que buscou também dentro dessas alterações. Obrigado. Bom, primeiro,
tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. Independente dos nomes, já falei para vocês, os nomes e a idade, isso não me importa, vai sempre me importar o que eu acredito, eu como treinador, que a equipe precisa para vencer a partida. Nem sempre vou acertar, nem sempre, e às vezes acerto, às vezes erro, é normal do meu trabalho, mas são as minhas convicções. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato. E isso foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. Então a opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo, todas elas. E o Wallace, é verdade, talvez seria um jogo hoje para o Wallace. Mas eu optei pelo Pedro porque eu também acreditava por onde estávamos entrando e que o Pedro poderia chegar para finalizar essa bola dentro da área. Então, naquele momento do jogo, eu optei por tirar o Arrascaeta e deixar ele na posição do Arrascaeta, e o Plata continuava fazendo os mesmos movimentos, até mesmo porque, para mim, na minha opinião, tanto o Plata como o Carrascal foram os melhores do time, então estava difícil realmente tirar, porque o time estava muito bem e estava sendo um jogo muito, muito equilibrado, a nível tático muito alto, e qualquer mudança tem uma consequência, tanto é que o treinador deles também não trocava, e assim foi quase até o final. Felipe, Raíssa Simplício, da Gol Brasil e da revista Placar, parabéns aí por completar 1 ano, e você está muito perto de uma marca que não acontece desde 2011, que é um treinador começar e terminar a temporada como treinador do Flamengo. Mas eu queria te perguntar sobre o Samuel Lino, né? Porque ele chegou muito bem, primeiro jogo dele arrebentando, super arisco, depois foi para a seleção brasileira, inclusive, só que nos últimos jogos ele caiu um pouco de rendimento e ele parece bastante ansioso, né? A gente vê assim de fora, dentro de campo ele parece estar bastante ansioso. Eu queria saber se essa é a tua visão também, se você chegou a conversar com ele, como é que você está vendo esse momento? Bom, primeiro que o Lino, todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou quando ele chegou aqui. E todo jogador, e principalmente aqui no Flamengo, oscila, né? O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil. O jogo da Libertadores teve uma carga grande, depois 3 dias teve que jogar também contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis, e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele. E fisicamente, talvez ele sentiu um pouco no jogo contra o Corinthians, e isso faz o rendimento cair um pouco. Agora, é importante que vocês e também a torcida entenda que os dribladores são os jogadores que mais perdem bola. Isso é uma coisa natural do futebol, nas estatísticas, em todos os lugares. Então, sempre que você tem um driblador, que no nosso caso será Cebolinha, Michael, Samuel Lino, o próprio Plata quando joga aberto. Então, são jogadores que são dribladores e eles arriscam 1 contra 1 e se expõem muito. E uma das coisas que eu tentei muito hoje era explorar esse 1 contra 1 dele contra o William. Mas o Cruzeiro dobra muito bem a marcação. Então vinha 2, 3 e não era um jogo fácil para ele, nível tático, e ele não teve uma performance do nível que ele vinha apresentando antes. E o difícil é isso, né? Que na primeira vez que ele dá uma oscilada já vem a vaia, e isso, claro, sempre, se vocês olham bem, quase sempre são com os dribladores, né? Então, é importante que a gente saiba que esse tipo de jogador, ele tem a confiança do treinador, sou eu que peço para ele driblar, sou eu que peço para ele ir para cima, para ele ir para essa jogada individual, porque quando ele consegue passar, ele gera muita vantagem. Então, espero que ele não se abale com isso, porque é uma coisa absolutamente normal, e que ele recupere a alegria e continue indo para cima o quanto antes. Felipe aqui, Renan Moura da Rádio Globo CBN. Queria entender o porquê que você segurou bastante até os 35, 36 minutos a segunda substituição em diante. E, se me permite, queria entender hoje a situação do Juninho, que foi o primeiro jogador contratado nessa temporada e não vem sendo relacionado. Ele está treinando tão mal assim nos treinamentos no Ninho do Urubu. Queria entender o panorama dele dentro desse elenco hoje. Obrigado. Bom, sobre as trocas, primeiro eu troquei o Lino, porque realmente não estava fazendo um bom jogo, e puramente parte estratégica do jogo, optei por deixar o Bruno daquele lado do William. E até mesmo o Bruno conseguiu a expulsão, mas eu acreditava que poderíamos ter era uma característica que precisávamos naquele lado que o Lino estava jogando. O resto do time estava num nível muito alto. Eu não via, sinceramente, ninguém com a necessidade de trocar, porque todo mundo está fazendo um jogo do nível altíssimo. Plata, Rasca, Carrascal, os 2 volantes e os laterais estavam dando a estabilidade para o time que melhor contra-ataca do campeonato. Tínhamos que parar esses contra-ataques, e a partir do momento que eu senti que o cansaço chegou no Arrascaeta e também no Carrascal, que estava sendo um espetáculo,
eu optei sim por trocar, né? Então, as trocas muitas vezes elas vêm, às vezes eu troco já logo porque eu vejo que os jogadores não estão bem, mas hoje eu via que todos eles estavam num nível altíssimo e por isso que segurei até quando eu senti que caiu o nível. Não por trocar, muitas vezes vai melhorar, às vezes as trocas não dão certo. Então eu vou muito do que eu estou vendo no campo. E depois do Juninho, é uma opção técnica, eu tenho agora o Plata que jogou de atacante, o Bruno que joga de atacante, o Pedro que joga de atacante e o Wallace que também joga de atacante. E nesse momento, para mim, quando eu monto o banco, monto o time que vai jogar, monto o banco, eu tenho que montar as opções e para mim nesse momento optei por essas opções. E o Juninho não foi meu escolhido, mas está treinando bem, está se esforçando muito e com certeza faz parte do elenco e a partir do momento que precisar ele está disponível para jogar. Oi, Felipe, aqui à tua direita. Parabéns aí pelo ano à frente do clube. Queria que você fizesse uma análise, depois do resultado de hoje, de como está o campeonato na tua cabeça, olhando para a tabela do campeonato. O Flamengo está com 3 pontos na frente do Palmeiras, tem um jogo a menos, o Palmeiras tem um jogo a menos, e esse jogo vai ser cumprido do Palmeiras a menos na semana da data FIFA, na semana que vem. E aí o Flamengo, os dois ficam com o mesmo número de pontos. Se o Palmeiras vencer esse jogo, ele passa à frente por conta do número de vitórias. Os últimos 3 jogos no Maracanã, o Flamengo empatou. Grêmio, Vasco e hoje. Como é que você está vislumbrando isso para frente, tendo um confronto direto ainda contra o Palmeiras, um jogo a fazer contra o último colocado do campeonato? E se você está achando que hoje o resultado pode ter interferido na tabela, na classificação, olhando um pouquinho para frente? Hoje é um resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos na briga, esses 3 clubes. Hoje era uma grande oportunidade para a gente deixar o Cruzeiro para trás. Não conseguimos, mesmo assim temos uma vantagem de pontos considerável para eles, com esse jogo a menos, né? Contando se vencesse esse jogo. E é verdade que o Palmeiras está vencendo o jogo que falta, estaria empatado a pontos com nós, mas existem muitos jogos pela frente. E o que nós temos que ver é que nós estamos na briga, que a primeira fase do retorno, os primeiros 9 jogos, são complicados. Estamos melhor nesse momento que estávamos no turno, 3 pontos a mais, somamos nesse primeiro começo de retorno do que o turno. Não sei se me expliquei bem. E ainda temos, como você falou, confronto direto com o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro. Tem jogos difíceis, nós temos jogos difíceis. É o campeonato mais competitivo do mundo. E vai ganhar quem for mais regular no final e vai ser a melhor equipe no final das contas. Por isso, pés no chão, humildade, continuar trabalhando e tentar ser campeão. Marcos Gabriel vai para a Itália. Bom, Flamengo e Cruzeiro fizeram um jogo bastante dinâmico, com boas chances criadas, mas ficaram no 0-0 nesta quinta-feira no Maracanã. Depois de um primeiro tempo mais contido, as duas equipes protagonizaram um duelo digno de topo de tabela na segunda etapa, com grandes chances criadas e defesas providenciais de Rossi e Cássio para assegurar o resultado. O Flamengo continua na liderança, com 55 pontos, mas viu a distância para o Palmeiras cair para 3 pontos. O Cruzeiro, por sua vez, começou a rodada com o segundo lugar e acabou ultrapassado pela equipe paulista. Agora, ocupa o terceiro lugar com 51 pontos. O Flamengo começou com mais iniciativa, pressionando no campo de ataque e envolvendo a marcação do Cruzeiro. Porém, não conseguiu transformar esse controle inicial em chances de gol. Aos poucos, a equipe visitante encontrou na partida, aumentando a competitividade no meio e devolvendo a marcação ofensiva. Assim, a equipe mineira teve as melhores chances do primeiro tempo, aos 35 minutos. Em uma blitz, Caio Jorge finalizou na área e parou em Rossi. O rebote ficou com Christian, que bateu rasteiro para a nova defesa do goleiro. A melhor oportunidade rubro-negra saiu de cabeçada de Arrascaeta, que passou perto do gol antes de sair. Tudo aberto no Maracanã. As duas equipes buscaram mais o gol na segunda etapa e, consequentemente, se expuseram, deixando o jogo mais dinâmico. Caio Jorge e Matheus Pereira tiveram boas finalizações, que pararam em defesas de Rossi.
Cássio, por sua vez, operou 2 milagres para evitar a vitória do Flamengo. Primeiro, Samuel Lino acertou uma cabeçada no canto e o goleiro saltou para evitar o gol. Mais adiante, Prata invadiu a área sozinho e bateu na saída de Cássio, que se esticou e tirou com o pé esquerdo. Saul e Varela também arriscaram bons chutes, mas acabaram finalizando para fora. Aos 37 minutos, William recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A partir daí, o controle da posse de bola foi do time da casa, mas a Raposa se fechou bem, ganhou tempo e assegurou o empate.